Olá galera do TV Sem Regra, estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês. Vamos debater um pouco das polêmicas da semana e do longo de toda a história do futebol, né? Como eu já disse no outro vídeo, vocês podem deixar aí a sua indignação daquela coisa que fazem com o seu clube, daquela maldade que vocês sentem que é maldade do seu clube. Essa semana aí o presidente do Grêmio soltou uma declaração muito infeliz, né? Que até hoje mesmo eu estou muito chateado com essa declaração, porque ao longo do tempo sempre acontece essas coisas com o Flamengo, é uma perseguição muito grande. Às vezes a gente comemora o fato de termos mais de 40 milhões de torcedores, mas por outro lado tem uma coisa negativa, né? Que nós somos 40 e poucos milhões de torcedores e do outro lado o Brasil são 200 e poucos milhões. Então sobra aí um total de 160 milhões contra a gente. E às vezes eu acho que em muitos das colocações dele são injustos com o Flamengo. E essa declaração do presidente do Grêmio ela foi uma declaração infeliz, né? Ele sabe que aquela matéria não era de agora, né? E aí é como o apresentador lá disse, aí já não é mais uma questão de falar, ou de mágoa, ou de estratégia para o jogo, é uma questão de maldade mesmo, porque de caráter, né? Porque o apresentador ele fez uma brincadeira com o jogador do Flamengo que poderia ser um jogador de qualquer clube. Qualquer clube que tivesse na Libertadores ali, com certeza ele iria fazer a mesma brincadeira. Mas aí ele já aproveita para poder fazer um. Não sei se ele chama isso de motivação aos jogadores dele. Eu acho muito pouco para um clube como o Grêmio. O Grêmio é muito grande para um tipo dessa. O treinador do Grêmio também já vem inflamando também há um bom tempo já com essa questão de melhor futebol como se isso existisse. Não existe essa questão de melhor futebol. Principalmente no Brasil, que é uma coisa muito voltada para o resultado, o que existe é vencer. Infelizmente, o que existe é vencer, porque se fosse para olhar realmente questão de melhor futebol, hoje o clube que todo mundo está se comentando não é o Flamengo, não é o Grêmio, é o Flamengo. Por mais que o Grêmio é um time de tradição, um time grande, um time copeiro, um time duro, mas que ninguém esteja dando favoritismo nenhum ao Flamengo, porque só vai se resolver dentro do campo. Por mais com tudo isso, o futebol que hoje o povo para ver é o Flamengo. É o Flamengo. Então o que acontece? O presidente do Grêmio soltou essa declaração infeliz, né? Que o Flamengo estava de tipo oba-oba, né? Tava desfazendo do Grêmio, coisa e tal. Sabendo ele que o Flamengo nada tem a ver com isso. O jogador do Flamengo estava no programa e o apresentador resolveu fazer uma brincadeira. Aí eles já aproveitam e faz todo esse estardalhaço aí e sai massacrando tudo. Mas o Flamengo já é um clube que há muitos anos vem passando por isso, né? O Flamengo, ele todo fosse pelo gosto dos outros torcedores e da maioria dos comentaristas, o Flamengo não teria título nenhum, porque todo título que o Flamengo conquista, eles contestam, eles falam isso, falam aquilo, falam que foi roubado. Quando o Flamengo é prejudicado, ninguém fala, e é dessa forma. O, o Flamengo, ele, ao longo da história, ele vem passando por essas coisas, né? É a Libertadores, que o Atlético Mineiro até hoje fala que foi roubada, sendo que se você for assistir o jogo, quem tem consciência, assistir aquele jogo, vai ver que os jogadores do Atlético Mineiro estavam dando no meio dos jogadores do Flamengo. Eles sabiam que a vantagem era do Flamengo e estavam batendo muito. Aí o juiz expulsa o primeiro. E aí dá sequência, reclamações. Com certeza aqueles caras devem ter xingado bastante, né? Devem ter xingado bastante o treinador, o juiz, né? Para poder ele começar a expulsar aquela sequência de jogadores lá. Aí até hoje eles falam que o Flamengo roubou o Atlético Mineiro e coisa desse tipo. O Flamengo também é. O Flamengo também ele é muito julgado na questão da Globo, né? O Flamengo é o clube que, ao longo de todos os anos, o Flamengo é um clube que recebe mais cota de TV. E aí eles aproveitam para dizer que é a Mamãe Globo e coisa e tal, sendo que eles parecem que não sabem que a Globo ela é uma vendedora de produto, né? E o Flamengo é o clube que tem mais produto para vender, que são os torcedores. É o clube que reúne mais torcedores. É o jogo que dá mais audiência. Se você tiver se você fosse uma TV e você tivesse a chance de passar um clube que vai passar para 40, um jogo que vai passar para 40 milhões, mais a torcida adversária, vamos somar aí um total de 50.
50 milhões, você preferiria botar um jogo que vai ter um apelo de 50 milhões, ou você preferiria colocar um jogo que vai ter um apelo de 2 ou 3 milhões? Então isso tudo, acho que o torcedor, antes de atacar o outro clube, ele tem que pensar e saber que não é bem assim, né? Não é bem assim. O Flamengo é assim a forma inteira. Título de 87, Edmundo falando lá que o Flamengo teria que ensinar a fórmula pro Fluminense, Vasco e Botafogo, que senão o Flamengo estaria sendo mal, coitado desse tipo. Não, cara. O Flamengo é o seguinte, o Flamengo é achincoalhado por vocês a vida inteira. O Flamengo é humilhado a vida inteira. É mulambo, é isso, é aquilo. Cadê? O Flamengo, todos os clubes grandes do Brasil sabem que o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro de 87. Você vê alguém se manifestar em favor do Flamengo? Ninguém se manifesta em favor do Flamengo. Ninguém se manifesta em favor do Flamengo, mas aí falar do Flamengo, aí é fácil, né? E o pior de tudo é que eles se colocam como vítima, sempre se colocam como vítima. Ah, e tal, o Flamengo é mauzão e nós somos bonzinhos, é sempre dessa forma, entendeu? Então isso é ridículo, isso é ridículo. Os clubes, o Brasil tem vários clubes com potencial de crescer, tem que trabalhar e trabalhar com seriedade. Mas por que o futebol dos outros clubes, da maioria dos outros clubes, não estão se fazendo vencedor em termos de organização como o Flamengo? Por causa desse tipo de atitude. Porque os caras preferem transferir a incompetência para os outros. Eles, eles não têm competência de organizar um clube e brigar de igual para igual, que apesar que o Grêmio tem conseguido brigar de igual para igual, mas ele tem conseguido de uma forma que é improvável, né? Como foi ao longo do futebol brasileiro. Há muito tempo atrás, os clubes brasileiros antes não tinham dinheiro, agora é que está começando a surgir um dinheiro aí. Por quê? Porque questão de hoje o Flamengo se organizou diferente. O Palmeiras permanece no mesmo modelo, né? É patrocinador e ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 3 ou 4 anos. O Flamengo ainda tem a expectativa de permanecer nesse patamar, porque o Flamengo ele buscou isso. E a torcida do Flamengo ela é muito grande, ela ajuda demais o clube. Então eu quero dizer que se você trabalhar direitinho, o Grêmio, o Inter, o São Paulo, qualquer clube, vai estar no mesmo patamar. Agora, ficar lamuriando as suas tristezas, tentando condenar alguém por aquilo, eu acho isso chato. O Vasco passou a vida inteira fazendo isso e olha a situação que tá. O Vasco passou a vida inteira passando isso, chamando o Flamengo de Mamãe Globo, é isso e aquilo, e olha só onde tá. Se o Vasco tivesse focado nele, às vezes eu converso com os colegas vascaínos e falo, cara, eu não ligo pro jogo do Vasco. Pra mim, eu só ligo pro jogo do Vasco quando o Vasco tá jogando contra o Flamengo. A não ser eu não ligo, porque o Vasco hoje, ele não tá. Ele não assusta o Flamengo. Ele pode ganhar do Flamengo, porque jogo é jogo. Mas hoje o Vasco nunca tá no caminho do Flamengo. A única vez que o Vasco teve no caminho do Flamengo em um título grande foi a Copa do Brasil de 2006 e o Flamengo venceu. O Flamengo venceu. O Vasco nunca se coloca no caminho do Flamengo. Então aí eles ficam querendo. Todo mundo é muito inimigo do Flamengo e aquela coisa toda. Então é isso. Quem não lembra do presidente do diretor do Palmeiras, o Alexandre Matos, em 2016? Palmeiras na frente ali, quando o Flamengo começou a ganhar as partidinhas, ele já começa a choradeira, vai pra televisão, o campeonato tá manchado. Por que você não foi lá falar depois, Marcelo Matos, que o campeonato tava manchado? O Palmeiras foi o campeão do campeonato manchado. Por que você não foi lá falar? Você não foi. Então é isso. As pessoas têm que ter um pouco mais de caráter e falar a verdade. Falar a verdade é mais bonito do que mentir, cara. Mentir é muito feio. Os caras ficam a vida inteira. Todo mundo que vai jogar contra o Flamengo é uma guerra. O Atlético Paranaense eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. Depois que eliminou, uma palhaçada. Os caras querendo fazer uma zombaria sem lógica. Que o Flamengo não menosprezou o Atlético Paranaense em momento nenhum. Cruzeiro, Copa do Brasil, que o Flamengo disputou com o Cruzeiro. Antes do jogo, os caras estavam falando que era o clássico da amizade, que coisa e tal. Eu fiquei até assim, cara, clássico da amizade, aonde isso? Ninguém gosta do Flamengo, não, cara. Vocês têm que saber o seguinte: quem não é Flamengo não gosta do Flamengo. E o povo do Flamengo tem que saber disso. Quando os caras ganharam, ficou Diogo Barbosa, os caras tudo zoando, falando que coitado o cheirinho, que o Flamengo coitado. Então é isso, cara. O Flamengo tem que seguir focado, tem que fazer o trabalho dele, tem que se organizar, tem que provar pro Brasil realmente
que ele é forte, que ele é grande, porque são 160 milhões contra. Nós temos 40 milhões a favor, mas temos 160 milhões contra, tá? Os comentários dos narradores e comentaristas das emissoras. Então era que eu mesmo ultimamente eu tenho assistido o jogo do Flamengo no mudo. Eu ponho no mute e aí assisto ali, interpreto da minha forma, porque eles maltratam demais o torcedor flamenguista. Eles maltratam demais e já tem já algumas partidas que eu não deixo o volume não. Eu tiro o volume porque é muito chato isso. É muito chato, você vê os caras invertendo falta, você vê os caras quando o jogador do Flamengo abre o braço um pouco, eles falam que o Flamengo, que o jogador foi maldoso. Quando os caras acertam o do Flamengo, eles pulam o lance e faz de conta que não aconteceu nada e passa. E é sempre assim. É sempre dessa forma. Então antes aí, galera, de falar aí que o Flamengo é favorecido, ou que o Flamengo tá desdenhando de alguém, analisa direitinho, tá? Analisa direitinho, não faz isso não. Aí vocês, torcedor de qualquer clube aí, pode dar um like aí pra mim, por favor. Compartilha aí o meu canal, se inscrevam. Dá essa força aí. Aproveita também aí e faz o que eu falei no outro vídeo. Provoca aí, tá? Fala aí também o que vocês acham que é injustiça com o clube de vocês, que eu não sou a favor da injustiça, cara. Eu me chateio bastante com a justiça. E se o seu clube é injustiçado com alguma coisa, vocês podem falar aqui, tá? Você pode discordar do que eu tô falando também. É a opinião de vocês. Mas eu acho que a coisa fica mais bonita quando tem verdade, né? Quando tem a verdade, a coisa fica mais bonita. Porque não adianta, tá? Não adianta. Aí, galera, não deixa de se inscrever no canal não. Dá essa força aí. Dá esse like. Compartilha o canal, tá? O TV Sem Regra tá aí. A TV Sem Regra veio pra ficar, tá certo? E crescer. E vai crescer com vocês. Porque esse canal não é meu. Esse canal é de vocês, tá? Aí dá essa força. Compartilha aí. Se inscreva. Não deixa de se inscrever, galera. Que a inscrição ajuda bastante o canal aqui. Tá? E também para me dar uma motivação a mais, né? Porque quando a gente vê as pessoas se inscrevendo, a gente acaba se motivando mais e mais para poder continuar fazendo vídeo, né? Sabe que botar a cara assim pro Brasil todo não é fácil. Não é fácil, mas a gente tenta se motivar. Entendeu? E também é o seguinte. É que eu distraí um pouco aqui com o pessoal conversando ali fora ali. Mas tá tudo tranquilo. Então, galera, se inscrevam no canal, me dá essa força. Deixe seu like, não deixa de se inscrever não. Valeu, galera? Vou parar o vídeo por agora aí. E é isso aí por hoje. Falou, um abraço. Se inscreva no canal, TV Sem Regras, hein?